Estamos de volta, né? Em nome de Tim, 2 lojas para melhor servir e Forrotec, põe o pé no macio, 27 anos de soluções inteligentes. E agora nós vamos falar de Novo Hamburgo, vamos falar de Volesul. O Novo Hamburgo que na sexta-feira brilhantemente se classificou no empate de 1-1, perdia para o Grêmio, buscou o empate e nas penalidades máximas, os 11 penalidades máximas, todo mundo bateu, inclusive os goleiros. O goleiro do Grêmio perdeu e aí o goleiro do Novo Hamburgo defendeu e fez o gol, né? O Rafael Dalri. E aí memorável, sem os 3 jogadores do Grêmio, não puderam jogar na sexta-feira. No domingo, quando tudo se esperava que seria um jogo mais, o Grêmio Novo Hamburgo jogou muito mal no primeiro tempo, mas encerrou o primeiro tempo vencendo por 1-0 o gol do Rafinha. Aí veio o segundo tempo, e aí quando se esperava que o Novo Hamburgo ia poder, acabou sofrendo aí a virada. Como é que você viu sexta e sábado? E agora, o que dá para pensar o Novo Hamburgo, que tinha projetado um campeonato a nível nacional para o ano de 2015? Realmente o Novo Hamburgo fez uma partida de superação na sexta-feira contra a equipe do Grêmio. O Novo Hamburgo empatou no tempo normal 1-1, o Varley empatou para o Novo Hamburgo, mas nos pênaltis, um jogo muito desgastante, choveu muito na cidade de Lajeado, sexta-feira à noite. Foram batidos 11 pênaltis para cada lado, 9-8 para o Noia, mas no domingo foi realmente outro jogo contra o Lajadense. O Novo Hamburgo não jogava bem no primeiro tempo, fez o gol do Rafinha, artilheiro da Supercopa Gaúcha, envolvendo as 4 regionais com 13 gols. O Rafinha, que é jogador do São José, do São José de Porto Alegre. O Novo Hamburgo fez um gol de falta do Rafinha no último minuto do primeiro tempo, mas no segundo tempo o Lajadense veio para cima. O Lajadense, assim como o Noia, também queria a vaga na Série D. Com 2 gols do Paulo Josué, acabou virando o jogo. O segundo gol já depois dos 30 minutos. E o Novo Hamburgo revelou bons jogadores nessa competição. O caso do Rafinha, do Calisson, do Paulista, que pertence ao Grêmio. O Rafael Goleiro fez um grande campeonato. O Cleilton, zagueiro, jogou muito bem. O Romário, que pertence ao Inter, também foi um bom jogador. O Peixoto confirmou. O Peixoto confirmou. Infelizmente, o Peixoto, ontem, a notícia pós-jogo, já está acertado com o Operário de Ponta Grossa, do Paraná. Eu acho que o Novo Hamburgo vai haver de novo um desmanche, até porque o Novo Hamburgo tem um campeonato gaúcho só para disputar. Tem o gauchão e sempre há uma frustração. E tem aí uma bilha. Todo mundo sabe que o Filipão quer uma bilha na comissão técnica dele para dirigir, lógico, as categorias de base, que o Filipão vai dirigir também. E aí o Mabilha já disse até, numa pergunta que eu fiz através dos repórteres da Rádio Web Galera, que eu pedi, me faça essa pergunta, e ele disse, não, eu agora ganhei o primeiro título como profissional, eu sou um treinador de times profissionais, não volto mais para a base. Mas daí, sabe como é que é, né? Filipão, Murtosa, Ivo Roque, todos que já trabalharam com ele e conhecem o trabalho dele, ele conhece o trabalho das pessoas. De repente, não sei se ele não vai... De repente ficou balançado, mas o Mabira então fez um ótimo trabalho no anilado, pegou a equipe com a competição andando, aquela frase que a gente já tinha comentado na semana passada. O Novo Hamburgo foi trocando jogadores ao longo da competição, perdeu 15 jogadores da Copa do Brasil. Trocou os pneus com o carro rodando. Com o carro rodando, e fez essa ótima campanha, ficou em segundo lugar entre 23 equipes que jogaram a Copa Rio Grande do Sul, envolvendo as 3 regiões e mais a Copa Fernandão, foram 23 equipes. O Noia ficou em segundo lugar, precisa, é claro, se reforçar para o gauchão do ano que vem, porque é outro campeonato, o nível é muito maior, e eu acredito que o Noia, via gauchão, poderá buscar vaga na Série D. O Peixoto, que estava jogando na lateral, né, que é 3 zagueiros, mas aqui já tem o Paulinho agora, que já volta, tem o Paulinho, né? que está voltando do Luverdense, e o Peixoto está indo para o Operário do Paraná. Lembrando que no gauchão do ano que vem serão 16 equipes e 6 equipes já estão no Campeonato Nacional. Inter e Grêmio na Série A, Caxias, Juventude, Brasil de Pelotas na Série C e o Lajadense na Série D. E na Copa do Brasil. E na Copa do Brasil também.
Ou seja, serão 10 equipes buscando uma vaga na Série D do Brasileiro do ano que vem. O Novo Hamburgo, de repente, ficando atrás desses grandes do futebol gaúcho, poderá buscar essa vaga à Série D. Tem que visar isso. Buscar, não precisa ser o campeão, mas ser... Se ele ficar atrás da dupla Caju e da dupla Grenal, estará na Série D. Isso aí. Porque o Lajadense já está garantido. Ou até atrás do próprio Lajadense, mas sendo o primeiro da lista. dos que não tem vaga, né? Então é Exatamente. isso aí que o Novo Hamburgo vai ter que Acredito focar. que esse seja o objetivo do Noia, buscar a vaga da Série D, de repente o título do interior, do gauchão do ano que vem. E é claro, a manutenção na Série A. O Novo Hamburgo que já está desde 2004 na Série A do gauchão e nunca mais foi rebaixado. Com certeza. Mas nós tivemos jogos da base. Da base, mas então rapidamente, porque eu quero falar um pouquinho do vôlei sul e também do campeonato municipal Nossa de Novo Hamburgo. Tradicional municipal. Isso. Falando um pouquinho da base do Noia, então o Noia agora entra de férias, pensando já no gauchão do ano que vem, mas a base jogou no sábado no Estádio do Vale. Os juniores do Noia venceram o 15 de Campo Bom por 2-1 e lideram a Copa Metropolitana Sub-20. O Novo Hamburgo com 7 pontos em 3 jogos é o líder da competição. O Novo Hamburgo que na próxima rodada, no sábado, enfrenta a equipe do Sapucaense lá em Sapucaia do Sul. O Novo Hamburgo que entra em férias, mas o seu estádio estará sendo ocupado. Mais uma vez vai ser disputado uma das chaves do Brasileiro Sub-20 aqui. Já aconteceu, não sei se você está lembrado, no ano passado. Já aconteceu em outras oportunidades, ou ano retrasado. Não sei se foi no começo desse ano ou no ano passado que aconteceu e a televisão voltará. Passou aí vários jogos aqui, com Fluminense, Grêmio, e aí nós teremos inclusive agora tem as equipes que jogarão aqui em Novo Hamburgo. Flamengo é uma delas. O grupo D do Brasileiro Sub-20 a partir do dia 5 de dezembro aqui em Novo Hamburgo. Atlético do Paraná, Vitória, Palmeiras, Flamengo e Figueirense. Então tá aí, 5 equipes que estarão disputando aqui. E eu não sei porque a dupla Grenal não pediu até, porque eu acho que é um dos melhores estádios que tem aqui, né? A dupla Grenal que jogará o Grêmio em Gravataí e o Inter em Alvorada, que tem o próprio CT em Alvorada. Então vamos jogar lá. Mas a Vôlei Sul... A Vôlei Sul foi muito bem no final de semana. Lá em Juiz de Fora, os primeiros 2 sets não teve muito trabalho, né? Mas o terceiro set, olha pessoal, foi 31-29, deu quase 1 hora de jogo, só um set, mas está aí uma vitória muito importantíssima, né, da equipe da Vôlei Sul, que volta a jogar agora na quinta-feira em casa. Contra o Maringá. Contra o Maringá, contra o Ziober. Ziber Maringá. Ziber. É Ziber ou Ziober? Ziober Maringá. Ziober Maringá, né? Na quinta-feira os ingressos já estão à venda, o pessoal comprar antecipado tem desconto, quem tiver a camisa da Vôlei Sul também tem desconto, sócio do Novo Hamburgo tem desconto, sócio da ginástica tem desconto, os terceira idade tem desconto, estudante tem desconto. Então pessoal, todo mundo tem que comprar, tem que fazer a sua parte, tem que ir pro ginásio e aproveitar que está calor aqui, dar um calorão no pessoal do Paraná, porque... É um adversário direto. É um adversário direto. São 6 equipes que disputam o título e 6 que disputam 2 vagas para entrar no G8. No G8 no playoff. E a Vôlei Sul, que é o 6º colocado. A Vôlei Sul é um desses 6 que estão buscando essas 2 vagas. Hoje ela é a 6ª colocada. 6ª colocada na frente do Canoas, inclusive, que tem mais investimento. Então o Canoas que perdeu, né, para o time do SESI, lá, o time do Marcos Pacheco. Perdeu para o SESI no final de semana. Né? Então, o Marcos Pacheco estava aqui, jogando aqui, veio aí, os familiares todos vieram prestigiar o Márcio Pacheco. Então, quinta-feira, todos os caminhos levam ao ginásio Cidade Ginástica para apoiar a Vôlei Sul. Já temos os valores do ingresso? Os ingressos são R$10 e R$20. Então, o pessoal tem que comprar antecipado para ter todo aquele desconto aí que está sendo oferecido. Então, vão lá, no último jogo aqui, tivemos 600 torcedores, e eu acho que nós tínhamos que botar 1.500 a 2.000 pessoas dentro desse ginásio, fazer um caldeirão.
E aí o pessoal, quando vier aqui, tremer na base. Não tem jogo da dupla Grenal, não tem tem. nada quinta-feira à noite. Tem que ser. E a decisão da Copa do Brasil É na quarta-feira. Então, não há desculpa. Não, então. não é desculpa nem nada. Mas tivemos rodada do Municipal? Temos rodada no Municipal. Vamos falar antes do Municipal, antes do futsal. Vamos lá, então. Nas categorias de veteranos, nós tivemos o Santo Antônio e Rondônia empataram em 1-1. Como já haviam empatado na primeira rodada, aí foram para as penalidades máximas, onde deu Rondônia. O 11 Gaúcho não tomou conhecimento da Portuguesa, venceu por 2-0. Então está classificado numa das chaves, Santo Antônio e 11 Gaúcho. Nos primeiros quadros tivemos Guarani 2, São José 1, Estrela 1, Portuguesa 0. O Guarani se classificou e o Estrela, mesmo ganhando, mas havia perdido o primeiro jogo. A Portuguesa, quando jogou no campo do Estrela, ganhou de 2-0. Jogava em casa Sangue Doce e aí perdeu por 1-0, mas ganhou no Velho. Então nós teremos agora, nos veteranos, o Canto do Rio enfrenta o Rondônia e o veterano de Canudos enfrenta o 11 Gaúcho. O Canto do Rio, nos primeiros quadros, Canto do Rio enfrenta a Portuguesa e o veterano Guarani. A primeira rodada, as duas rodadas serão no Estádio do Vale, dia 30 de novembro, a primeira rodada, e no dia 7 de dezembro, a segunda rodada. Então está aí o campeonato municipal indo para os seus finalmente, né? Então temos aí, nesse primeiro momento, nos veteranos, 4 equipes disputando o título, então. Canto Rio e Rondônia, veterano e 11 Gaúcho. E dessa rodada vai sair os 2 finalistas, né? E nos primeiros quadros, Canto do Rio Portuguesa, veterano e Guarani. Olha, no veterano aí temos um equilíbrio muito grande. O Canto do Rio tem uma equipe formada por jogadores profissionais que para as finais agora vão. O Rondônia é o prata da casa, né? E o veterano de Canudos você acompanhou, você sabe. Uma ótima equipe nos veteranos. Tu sabe qual é que é. E assim como no primeiro quadro. Né? E o Guarani e o 11 Gaúcho, todo mundo sabe. O Remy disse que ia vender caro e chegou às finais, né? Nos primeiros quadros, Canto Rio Portuguesa, veterano e Guarani. Aí, olha, o veterano de Canudos para mim, é o forte candidato, mas futebol é uma caixinha, mas para mim, veterano de Canudos, nos primeiros quadros, leva vantagem aí. E depois vem o Canto Rio. Né? O Canto Rio também é um jogo forte. O veterano que defende o título do ano retrasado. Isso, e a Portuguesa que pode surpreender aí também veio por fora. A Portuguesa, assim, jogará praticamente em casa, porque o campo da Portuguesa é do lado do estádio do Vale. Do lado. Jogará em casa, então. Do lado do estádio do Vale, vai estar. Então, aí essa é a rodada dos veteranos do primeiro quadro do Campeonato Municipal. Tivemos futebol de salão no final de semana. Vamos ver o futebol de salão, então? Vamos começar com o feminino? Vamos lá. A semifinal do estadual de futsal começou nesse final de semana, no sábado, em Estância Velha. Então, Chimarrão 1, Celemaster de Uruguaiana também 1. O segundo jogo será no próximo final de semana lá em Uruguaiana. A equipe do Chimarrão precisa vencer ou empatar a partir de 2 gols. A partir de 2, né? Para ser finalista do estadual de futsal feminino. No ano passado, me recordo... 0-0 da equipe de Uruguaiana. 1-1 vai para pênalti. A partir de 2-2, 3-3, já começa a dar o Chimarrão. O Chimarrão, que no ano passado foi o vice-campeão estadual. E na outra semifinal, o Santa Catarina de Caxias fez 3-1 em cima do ACBF. Joga em casa o segundo jogo lá em Carlos Barbosa, tem que vencer por 3 gols. 3 gols. Nós tivemos o JR no final de semana. JR também chegando nos seus finalmente, né? Exatamente. No sábado, aqui em Novo Hamburgo, pelo estadual Sub-15, semifinais, jogo de ida, o JR não foi bem dessa vez. Perdeu por 5-2 para o Guarani de Espumoso. No próximo final de semana, o JR precisa vencer lá em Espumoso, o Guarani no tempo normal e também vencer na prorrogação para ir ser finalista do Sub-15. Ao JR, que é o atual bicampeão gaúcho Sub-15, busca o tricampeonato. Tem que vencer 2 vezes. 2 vezes. Não tem saldo de gols, tem que vencer no tempo normal e na prorrogação.
E tivemos também o quadrangular final na cidade de Esteio da categoria Sub-13. E a equipe da UJR conseguiu o melhor resultado da sua história no Sub-13. Me recordo que eu falei com o Zeca Brochir na sexta-feira. A UJR já tinha sido 7º colocado do Sub-13. Nesse final de semana, o JR terminou em 2º lugar no estadual Sub-13. O JR que venceu por 10-7 a equipe do Ser César de Carazinho. Perdeu para o campeão estadual, que é o Paulista de Pelotas, por 5-1. E no último jogo, no domingo pela manhã, empatou 2-2 com o AGE que é da cidade de Guaporé. O Paulista de Pelotas ficou campeão nessa categoria, o JR em 2º, o AGE em 3º e o Ser César de Carazinho em 4º lugar. Então tá aí o saldo. O JR trazendo sempre bons resultados para Novo Hamburgo no estadual. Já foi bem no Sub-20, ficou em 3º lugar. No Sub-17 buscou uma vaga na semifinal. No Sub-15 está buscando uma vaga final. E no Sub-13 é vice-campeão estadual. Então tá aí o bom trabalho da equipe do... O que valoriza aquele trabalho social do JR, que eles têm essa gurizada quando vê o resultado nessas categorias que disputam competições, isso valoriza o trabalho que eles estão fazendo. Trabalho desenvolvido, tanto no social como escolinha, e recentemente tivemos aqui o pessoal da JR, o trabalho do Zeca Brochir, que é o coordenador da base do JR, os resultados estão sendo apresentados. O atletismo nosso aqui de Novo Hamburgo teve uma boa participação. Nós temos uma matéria aí do atletismo, que o pessoal falou um rolezinho, né, do atletismo. Não, uma reunião onde Novo Hamburgo teve representado com outras cidades. Nós vamos ver a matéria aí. Estudantes de escolas municipais de Novo Hamburgo participaram na quarta-feira, dia 19 de novembro, do Rolezinho Esportivo, o Festival de Atletismo dos Territórios da Paz. O evento aconteceu em Porto Alegre e reuniu mais de 500 jovens de diferentes cidades do estado. Foram realizadas provas de atletismo em diferentes categorias. A participação da cidade foi organizada pela Secretaria de Esporte e Lazer, a SMEL. O rolezinho que eles falam era uma reunião de esporte. Que bom, né? Novo Hamburgo, parabéns ao ICA aí, que está conseguindo movimentar aí praticamente punhobol, handball, rugby, né? Temos o Brahmers. O Brahmers, que vai estar conosco aqui na quarta-feira. Opa! Teremos estreia quarta-feira, sim, alguém falando, especialista em rugby, né? É surpresa, mas vamos ter estreia aqui, já que temos por exemplo, o Del, que é o homem que vem todas as terças-feiras falar sobre automobilismo, sobre Fórmula Indy, sobre Fórmula 1, truque, Stock Car, né? Sabe todas. Você que está aqui todas as segundas-feiras falando sobre campeonato, estatística, classificações, resultados, próxima rodada. E aí vamos ter agora alguém também para falar sobre rugby, que vai legal, ser especialista, né? Mas nós não falamos na próxima rodada. Nós temos quarta-feira a decisão da Copa do Brasil. Mas tem Copa do Brasil também no Sub-20. No Sub-20. E aqui tem time gaúcho decidindo o título. O Internacional ganhou do Santos aqui, quando jogou aqui. E perdeu fora, mas perdeu por 3-2. E venceu 2-0. Aqui venceu 2-0. E aí lá fora, como fez 2 gols, acabou se classificando, né? Está na final. Portanto, amanhã teremos o primeiro jogo da final da Copa do Brasil Sub-20. O Vitória que eliminou o Bahia. Eliminou o Bahia no Clássico. 9 da noite, amanhã no Beira-Rio. Inter e Vitória, o primeiro jogo da decisão. O sócio do Inter não pagará ingresso e o não sócio paga R$10. Eu acho que o torcedor tem que dar um apoio para essa gurizada aí, porque desse time aí começa a sair muita gente para a equipe de titular, cima, né? E tem o dedo do Klemer. E o segundo jogo decisivo no dia 2 de dezembro no Barradão, lá na Bahia, na outra semana. Então, tá. E na quarta-feira nós vamos ter a decisão da Copa do Brasil, lembrando que no primeiro jogo o Atlético venceu por 2-0. O Cruzeiro, para sair campeão, tem que ganhar. Tem que vencer por 2-0 para ir para os pênaltis ou 3-0 para definir o título. Inclusive, ontem o Ricardo Goulart, que é um dos goleadores do campeonato, falou: nós queremos a taça quarta-feira. E vai ser um jogão de bola. Será um senhor jogo de futebol. Nós vamos estar só sentadinho no sofá, podendo assistir tranquilo, que se mate os dois, o Galo e a Raposa, né?
Duelo entre Galo e Raposa. Mas não falamos da penúltima rodada da Série A do Brasileiro. Vamos lá então, é a rodada que começa sábado. Sábado. No sábado, 7h30 da noite, Inter e Palmeiras. O Inter vencendo poderá encaminhar a vaga na Libertadores da América. No mesmo horário, Criciúma e Sport. E no sábado, 9 da noite, lá na Arena de Manaus, a Arena da Amazônia, Flamengo e Vitória. E no domingo, os jogos Fluminense e Corinthians, São Paulo e Figueirense, Santos e Botafogo, Chapecoense e Cruzeiro. Todos esses jogos, 5 da tarde. E às 7h30 da noite, Atlético do Paraná e Goiás, Atlético Mineiro e Curitiba e o jogo do Grêmio. Bahia e Grêmio lá na Fonte Nova, em Salvador. O Grêmio precisando vencer para chegar no G4. É, meio complicado aí para quando o Grêmio o time que não tá depende só de si, precisa vencer e vencer secar os adversários próximos. E quem sabe ir até para o tribunal para secar o Corinthians no tribunal. Teremos um julgamento na quinta-feira. O pessoal não disse, eu acho que o Filipão dirigiu bem certo. Que não acredita que o Corinthians vai perder pontos. Até ele deixou sob suspense o tribunal. Mas é aquilo que eu falei. Eu falei porque eu posso falar. É que todo mundo perdeu ponto. Né? Todas as equipes que tiveram algum problema nessa temporada foram punidas. Foram punidas. E o Corinthians, que jogou com o jogador Petros dia 1º e o contrato dele entrou dia 3, mesmo a Federação Paulista, é a mesma coisa aqui, ó, eu e tu falaram uma bobagem, a direção da TV vai dizer assim, não, ó, o Valdir e o Daniel falaram bobagem, mas o telespectador lá não quer saber que foi o Valdir e o Daniel, foi a TV negar. Exatamente. Foi a TV negar. Porque a culpa recaiu sobre a Federação Paulista e a CBF, mas o clube que está em jogo... Que a federação assumiu a responsabilidade. É estranho, né? Ela pegar e assumir a responsabilidade. Não, o erro foi nosso e não do Corinthians. Então, é isso que eu gostaria, por exemplo, que acontecesse aqui com o Noveleto, defendendo o Grêmio, defendendo o Novo Hamburgo, defendendo todos os times que ora são punidos, né? Isso não acontece. Então, infelizmente... Isso está acontecendo. Vamos aguardar, então. Vamos, então, a rodada. E aí teremos também uma rodada final da série. No outro domingo. Não, e na Série C também, na Série B, encerra no sábado. No então, sábado. Todos os jogos no sábado, mesmo horário, para não ter problema. 4h20, para todo mundo não ter o problema assim de já saber do resultado. Assim como na Série A, também no domingo, na última rodada, vai ser tudo no mesmo horário. Mas que graça tem, né? O Cruzeiro, com a competência que ele teve, já está na final e, quer dizer, já está na final, já é campeão. Já é campeão brasileiro, tetracampeão brasileiro. 2 rodadas de antecedência. Que bom, parabéns ao Cruzeiro que consegue assim fazer. Com muitos méritos. Camarada, hoje tu tens aí folgadamente 1 minuto para mandar teus abraços e para quem tu quiseres aí. Hoje pode... Então, meu abraço então ao nosso pessoal de casa aqui de Novo Hamburgo, o pessoal da Vila Nova, do bairro Operário, Vila Rosa, Canudos, Pátria Nova, Rio Branco, todos os hamburguenses, o meu grande abraço e o pessoal que nos assistiu pela internet também, desejando uma ótima semana a todos. Imagina, esse cidadão não é político, mas se ele fosse político, né? Aí sim. Não, é isso aí mesmo. Tu sabe, a cada dia a gente encontra mais gente que diz, eu assisto você, estou assistindo, assisti, e muitas vezes a gente não fica sabendo aqui, mas a gente se encontra na rua e o pessoal nos cobra e diz, olha, estou assistindo, e muitas vezes até nos surpreende que pessoas que a gente não sabe dizem, não, eu estou assistindo e assisto você sempre. Inclusive, semana passada, Valdir, o professor Vitor Berger, torcedor do Novo Hamburgo, encontrei ele na quinta-feira, ele me cumprimentou, Daniel, estava ótimo o programa de vocês na segunda-feira passada. O meu carinho, um abraço pro Vitor. Eu só quero que tu dê uma risadinha ali. A homenagem vai ser pro Patacho, lá no Jardim Mauá, que diz que tu não ri aqui, que tu não ri. Por que o cara é tão sério lá, cara? E daí ele diz assim, é tu que não deixa ele rir? Eu disse, não, eu até faço piada e tudo. Então pode rir. Conhece o Patacho? Não conheço, mas fica um abraço aí para o nosso telespectador, nosso amigo aí. Mas um abraço a todo o pessoal hamburguense, não quero citar nomes aí, porque são muita gente que nos assiste. Para não esquecer ninguém, para não te cobrar amanhã. Senão vai cair no esquecimento, então fica o
E nunca vi tu mandar um abraço pro Gil do Gilberto, 2 grandes jogadores do esporte que Novo Hamburgo passaram. Infelizmente, eles não são assinantes da NET. Mas tu nunca mandou um abraço para eles, por quê, cara? Pode mandar um abraço, alguém vai dizer, pô, o cara te mandou um abraço. Um abraço, então, à família Lamper, né? Possivelmente alguém poderá Mas estar tu já assistindo. viu eles jogar alguma vez? Nos veteranos do Anelada. Foram campeões estadual naquele time aí com tricampeão estadual nos anos 80. Isso aí. Olha ali, ó, o rapaz tu viu, tem torcida aqui assim, ó, parece a torcida do Vôlei Sul? Não sei, o pessoal tá fazendo assim. Então, pessoal, muito obrigado pelo carinho. Estamos chegando ao final de mais o Esporte na TV. Nós voltamos amanhã à noite, a partir das 19 horas e 30 minutos. Ao meu lado estará o Del Moraes Júnior falando de Fórmula 1, de Fórmula Indy, de Fórmula 1, que já tem também o campeão. Campeão definido. Vamos falar de Fórmula Truck, vamos falar de Stock Car, que é a categoria que mais cresce, né, no nosso país. Então, vamos falar muito. Amanhã e na quarta-feira nós temos estreia aqui. Quinta-feira vamos ter o pessoal da natação que já estão classificados para as Olimpíadas de 2020. Opa! Mas o pessoal já está passando aqui para já buscar as graças aqui e buscar essa classificação. Santuário. Pessoal, boa noite e obrigado pelo mais uma vez nos abrir assim as suas portas, a gente poder entrar nas suas residências. E eu vou deixar o convite, permaneça com a programação da TVNH. TVNH que está cada vez buscando mais programas, mais profissionais. Você vai ter em breve novidades na programação da TVNH. Boa noite. Rodrigo, falar isso.